Henker que vive duas vezes. Capítulo 609. Rei Marcial, 3. A sociedade piedosa estabeleceu um grande território sagrado. Não me lembro de ter tido contato significativo com a maioria de vocês, certo? O rei Marcial olhou para os deuses com uma expressão exasperada. Havia centenas deles. A situação beirava o surreal. Os deuses devem ter usado um número considerável de leis de causalidade para criar um grande território sagrado no mundo inferior. A sociedade piedosa teria levado pelo menos algumas centenas de anos para economizar. Além disso, tudo isso foi apenas para assassinar o rei Marcial. O rei Marcial ficou sem palavras e tudo o que pôde fazer foi zombar. No entanto, os deuses de Asgard estavam todos falando sério. Rei Marcial, Naiu, o líder de Asgard desde que Odin adormeceu, Thor pegou emprestado o corpo do deus espada para falar. Nossa sociedade não tem nenhuma queixa específica contra você. Você é descendente do grande Shao Jintian e uma entidade talentosa por direito próprio. Embora possua o poder de lutar contra os deuses nos céus, você aceitou suas limitações como mortal e compreendeu seu nível. Você escolheu corretamente ficar no mundo inferior. Mortal, limitações, nível. Os olhos do rei Marcial se estreitaram. No entanto, Thor continuou falando alto, acrescentado maior energia à sua voz sem reconhecer ou se importar com a mudança de expressão do rei Marcial. No entanto, isso não significa que você esteja livre de transgressões. Ponto de exclamação. Você permitiu que o grande pecador, aquele que você chama de Caim, corresse solto. Seu crime é considerável, já que você permitiu que isso acontecesse. A piedosa sociedade de Asgard responsabiliza você. Foi só então que o rei Marcial compreendeu as circunstâncias deste ataque repentino. Ele sorriu e riu. Ele não sabia o que havia acontecido entre seu discípulo e a sociedade piedosa. Mas entendeu que a sociedade piedosa estava concentrando sua raiva nele depois que Yon-Woo deu um tapa neles. Ah, caramba, eu realmente estive longe do jogo por muito tempo. Como minha presença se tornou tão insignificante durante minha longa pausa. Estou sendo arrastado para uma luta como um personagem de terceira categoria que está na cola de seu discípulo talentoso. O rei Marcial ainda se orgulhava de ser um artista marcial ativo, e a implicação das palavras de Thor era humilhante. O fato de ele ter sido feito refém para atrair seu discípulo alimentou sua raiva. O rei Marcial inclinou a cabeça de uma maneira mais desrespeitosa. Enquanto o rei Marcial estava furioso, Thor continuou a falar, usando um vocabulário que se tornava cada vez mais complexo, seu tom severo e sereno. Porém, o rei Marcial já havia parado de ouvir. Para ele, Thor era como um cachorro latindo. Ei, o rei Marcial interrompeu Thor. O que? Você terminou de latir? Como você pôde usar algo tão vulgar? De qualquer forma, cale essa sua boca e vamos começar. Bam! Pensando que já havia suportado o suficiente, o rei Marcial pisou com força no chão. Com os instintos de um guerreiro, Thor rapidamente recuou e aplicou mais força ao seu raio. Como Thor estava pegando emprestado o corpo do Deus Espada, a consciência do Deus Espada reagiu rapidamente ao grito de Thor e disparou as 4 espadas no ar. Bum, 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 relâmpagos envolveram cada espada, mostrando seu grande poder. O ataque do Deus da Espada era algo que até a maioria dos deuses relutava em enfrentar. Banco, banco, como se estivesse afugentando um inseto voador, o rei Marcial gentilmente acenou com a mão e derrubou os ataques. Então, ele apareceu de repente bem na frente de Thor. Recue. Thor ficou surpreso. Ele nunca esperou que o rei Marcial se movesse tão rapidamente e ficou surpreso. No entanto, os reflexos de Thor logo entraram em ação e ele deu um soco, condensando sua energia em seu punho e explodindo-a. A explosão abalou o grande território sagrado. Uau, uau. No entanto, com grande facilidade, o rei Marcial manobrou através das explosões, agarrou o pulso de Thor e puxou-o para dentro. Como uma fera uivante, a energia de Thor retumbou e rosnou enquanto subia pelas costas do rei Marcial. Contudo, a energia não era forte o suficiente para romper as barreiras ao longo da pele do rei Marcial. Tal poder, enfurecido porque o rei Marcial ousaria competir com ele em força, Thor tentou endireitar o rei Marcial, mas quando ele se viu sendo arrastado para longe, os olhos de Thor se arregalaram. Como poderia o rei Marcial lutar com ele tão facilmente? Ele foi um dos guerreiros mais fortes do mundo celestial. Os pensamentos de Thor foram interrompidos por um forte choque no estômago. Ufa! O rei Marcial balançou o joelho e acertou o plexo solar de Thor. Thor sentiu uma dor tão insuportável que se perguntou se seu espírito havia sido permanentemente danificado. Enquanto a mente de Thor ficava em branco. Isso pareceu bom. Uau! Marshall King riu enquanto torcia o pulso de Thor para trás e atacava todos os seus pontos vulneráveis. Filtro, plexo solar e a parte inferior do abdômen. Agora, vamos tocar o tambor. Bam, bam, bam. Os movimentos do rei Marcial eram claros e eficientes. No entanto, seus efeitos foram mortais. A carne de Thor explodiu, seus ossos quebraram e suas pernas voaram. O rei Marcial demonstrou sua proficiência no uso de uma enorme quantidade de poder divino. Thor não contra-atacou, pois não sabia o que estava acontecendo durante todo o tempo em que foi espancado. Ele estava preocupado simplesmente em proteger seu corpo, e a batalha revelou a enorme diferença de habilidade entre o rei Marcial e Thor. Thor! Seu bastardo, como você ousa? Os outros deuses não podiam mais ficar parados observando. Eles correram em direção ao rei Marcial em uma única fila.
Bang! Ainda sorrindo, o rei marcial bateu o pé no chão. Uma camada de terra surgiu da onda de choque, incontáveis grãos de areia se espalharam pelo ar. Havia uma tremenda quantidade de força comprimida naqueles pequenos grãos de areia, tornando-os tão perigosos quanto uma arma formidável. Muitos dos deuses atacantes sucumbiram e explodiram com o bombardeio. O rei marcial estendeu a mão e agarrou o rosto de Thor. Ele podia ver os olhos úmidos de Thor cheios de espanto entre seus dedos. Rachadura. O rei marcial não queria ouvir o que ele tinha a dizer e exerceu força e quebrou a cabeça de Thor em pedaços. Pedaços de carne pingavam no chão. O rei marcial estava enfrentando um inimigo que havia descido ao deus da espada, mas mesmo que o rei marcial tivesse ensinado e nutrido o deus da espada como um discípulo, ele não hesitou em nada. Mesmo depois de derrotar Thor, o rei marcial ainda tinha uma expressão fria. A aura e a energia que ele exalava eram tão sangrentas que os deuses restantes ficaram congelados. Eles não conseguiam nem mesmo seguir em frente. O olhar do rei marcial voltou-se para uma direção diferente. Uma colina distante. Banco. A energia condensada amarelo brilhante se reuniu e Thor apareceu mais uma vez. A pele de Thor estava um pouco mais pálida do que antes, mas ele parecia relativamente intacto. Como está sua boca? Você ainda vai executá-lo? Thor manteve a boca fechada depois que o rei marcial falou com um sorriso frio. Os outros deuses que explodiram e reapareceram também ficaram em silêncio, chocados com o fato de um mortal poder possuir uma habilidade tão avassaladora. Monstro. Só então Thor percebeu com que tipo de ser ele havia mexido. Como o rei marcial era o mestre de Yeon-woo, Thor planejou usá-lo para oprimir Yeon-woo. No entanto, Thor logo percebeu que havia cometido um grave erro. Ele ignorou o rei marcial simplesmente porque era um mortal que residia no mundo inferior. Thor cerrou a mandíbula. Ele não podia recuar e, ao contrário de Yeon-woo, o rei marcial estava sozinho. Por outro lado, os aliados de Thor eram esmagadores em número, e dentro do grande território sagrado, os deuses descendentes poderiam reviver quantas vezes quisessem. No final, quem perdesse seria aquele que desmaiaria de exaustão. Tal existência deve ser eliminada. Se o rei marcial já é tão forte agora, se ele alcançar a exuviação ou a transcendência, não teremos onde ficar. Depois de organizar seus pensamentos, Thor lentamente pegou o Mjolnir e correu em direção ao rei marcial. Um raio que Thor havia ajustado ao máximo cresceu no céu. Embora ele tivesse sido descuidado antes, desta vez Thor não consideraria nada garantido. Se isso não funcionar, então usarei isso também. De agora em diante, o rei marcial era agora o inimigo comum dos deuses. Desejo. Enquanto centenas de poderes foram derramados em direção ao rei marcial. Vivasvati, aquele bastardo. Por que ele não vem? Ele age tão cheio de si o tempo todo. Mas sempre que preciso dele, ele não está em lugar nenhum. Tão inútil. Mesmo que a situação tenha chegado a um ponto de ebulição, o rei marcial pensou na ausência flagrante de Olforone. No entanto, ele imediatamente deixou de lado seus pensamentos e cerrou os punhos. Tudo bem, vamos fazer isso. Eu sempre quis matar deuses também, sabe? Bam! Depois de uma grande força que abalou o grande território sagrado até o ponto de colapso. Enquanto o rei marcial lidava com Thor e Mjolnir, Heimdall Spear God se aproximou do rei marcial de seu ponto cego e enfiou uma lança profundamente na panturrilha esquerda do rei marcial. O veneno da Hidra está se espalhando rapidamente. A maldição de Gaia está entrando em vigor. Assim que o rei marcial ficou preso no mundo ilusório, a vila foi lançada no caos. O que é isso? O que eles fizeram com o duelo pelo trono? Os membros da tribo estavam prontos para aproveitar o duelo com o coração leve e agora estavam cheios de surpresa. Uma enorme barreira em forma de cúpula apareceu sobre a arena, e mesmo que o ancião-chefe e os outros anciões balançassem suas armas na barreira com toda a força, a barreira apenas absorvia a energia de seus ataques. Ninguém podia ver o que estava acontecendo lá dentro, então eles não tinham ideia do que estava acontecendo. Até mesmo os apoiadores de Faceles, como a família Baeseon, ficaram frustrados enquanto corriam freneticamente, tentando descobrir o que estava acontecendo. Chefe da família Baeseon, o ancião-chefe gritou asperamente enquanto dava um passo à frente. Todos os membros da tribo olharam para o chefe da família Baeseon, cuja pele estava terrivelmente pálida. Você vai ter que explicar o que diabos está acontecendo. E eu acreditei no que Flank estava dizendo. O chefe da família Baeseon tentou rapidamente inventar uma desculpa. O duelo pelo trono era uma tradição sagrada. Era impensável manchá-lo. Mesmo o chefe de uma família numerosa não evitaria punições severas. Mesmo o chefe de uma grande família não era nada comparado ao rei marcial. Se o ancião-chefe e os outros membros da tribo o culpassem pelo que acabou de acontecer, ele não escaparia de um grande castigo. No entanto, o chefe da família Baeseon não teve oportunidade de falar mais. Naquele momento, bam, 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 explosões ressoaram nos arredores da aldeia e 4 pilares de fogo subiram ao céu. À medida que as barreiras que protegiam a aldeia e os sistemas defensivos se despedaçavam, todos sentiram o ciclo de Ki, que circulava suavemente dentro da aldeia, tornar-se distorcido. Fante. Eu sei, rápido. Edora chamou Fante apressadamente antes de sair de seu lugar. Eles não conversavam muito um com o outro, mas os dois já sabiam o que o outro iria fazer. Fante seguiu em direção aos arredores da floresta, onde os inimigos estavam se infiltrando.
Edora dirigiu-se para a lagoa espiritual onde estava o médium psíquico. O fato de a barreira ter quebrado repentinamente significava que alguém havia coberto os olhos do médium psíquico. Mãe está em perigo. Edora segurou o mal divino com força e lançou feitiços com todas as suas forças. O que é isso? Quando Anastasia a procurou com urgência, Frígia pensou que Anastasia estava apenas sendo irritante. Recentemente, ela estava ficando mais ocupada. Junto com o mundo da torre, onde ela fazia a maior parte de seus negócios, havia muitos distúrbios e conflitos ocorrendo em todo o universo e em outras dimensões. As causas desses distúrbios e conflitos foram diferentes. Mas o maior culpado foi a reorganização de todo o universo ao redor do mundo da torre. Frígia foi convocada enquanto conduzia uma investigação sobre o motivo da reorganização. Se Anastasia não fosse uma acionista majoritária da By the Table e uma amiga próxima, Frígia não teria vindo. Uma única linha na carta de Anastasia pedindo que ela viesse convenceu Frígia. Encontrei Cronos. Frígia soube imediatamente que Anastasia estava dizendo a verdade. É bom ver que você está bem, assim como Popô. Eu me sinto à vontade. Você é mesmo, Cronos. Os olhos de Frígia tremularam por trás da máscara de madeira. Quem mais poderia ser? Ah! Frígia exclamou brevemente em voz alta antes de cair no chão e começar a chorar. Muito depois de Rhea ter desistido de sua divindade para procurar Cronos, ele finalmente voltou. Cronos também disse a ela que o investimento de Frígia, Yon-Woo, era filho dele e de Rhea. Frígia não pôde deixar de sentir uma onda de emoção. Eles conversaram por um tempo. Você está falando sobre Nova Adamantina? Sim, acho que tenho que refazer o Saif. Eu preciso de tanta Nova Adamantina quanto possível. Haverá algum problema? Cronos não perdeu o constrangimento que passou pelos olhos de Frígia. Frígia hesitou em vez de dar uma resposta rápida. Era uma expressão completamente diferente da que se esperaria de quem liderava junto à mesa. Depois de um suspiro suave, ela respondeu. Os principais materiais da Nova Adamantina, como as pedras lágrimas de sangue, são muito difíceis de encontrar na torre e até mesmo em outras dimensões e em todo o universo. É tão especial assim? Pode haver outro motivo, mas pelo que eu sei, a falta de pedras lágrimas de sangue e de adamantino se deve a uma organização que compra tudo o que é colocado à venda no mercado. Eles também pagam um preço alto. Os olhos de Cronos e Yon-Woo se arregalaram. Era verdade que o adamantino era um minério precioso, mas ainda era algo que não poderia ser manuseado facilmente, pois poderia causar ferimentos graves e danos tremendos. Quem foi? Qual organização? A pergunta de Cronos. O suspiro de Frígia se aprofundou. É o mar do tempo. Yon-Woo instintivamente pulou da cadeira. Jung, temos um problema. O canal de Yon-Woo com seu apóstolo abriu de repente. Era Doyle. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.